Bom, continuando a outra aula, vou fazer aqui o meu ajuste para ficar mais fácil de eu visualizar os meios centímetros. Vou fazer os ajustes aqui no meu escalímetro. Vou posicionar aqui meu esquadro e vou fazer aqui minhas linhas. Vou marcar aqui, no caso, as linhas que vão dar os meios centímetros para não ficarem letras com tamanhos diferentes. Pronto. Fiz as minhas linhas referentes aos meios centímetros. Vou utilizar a régua agora para fazer as marcações dos tamanhos das minhas letras. Vou marcar aqui de forma mais breve. Pronto. Marcado aqui os meus espaços, eu vou apenas agora me atentar com a questão de qual letra eu vou escolher. No caso de como é que vai ficar a minha letra cursiva. Cursiva não, né? No caso, a letra de forma. Vou apagar aqui o INS, vou botar unicesumar. Colocar aqui ó, U, N, I, C. E aí você já vai percebendo que as letras elas vão ficando no mesmo tamanho. U, unicesumar. Eu posso especificar o curso também, no caso eu vou colocar um hífen aqui. Engenharia ou bacharel em engenharia, não sei qual é o seu curso, como é que esse nome, como é a nomenclatura do seu curso. Vou colocar apenas engenharia. E aí, caso você queira fazer de uma forma mais organizada também, você pode ainda dividir essas, digamos, a metade das letras, que aqui o G e o E eles têm digamos, um ponto de encontro na linha horizontal. E aí você pode fazer uma divisão também aqui para ficar com o mesmo tamanho as letras, mesma posição de encontro delas aqui. Engenharia, hífen, módulo, módulo. E aí o módulo que você tiver, eu vou colocar aqui XX, que eu não sei qual é o seu módulo. E aí a gente já tem mais ou menos como é que fica meu preenchimento de carimbo. Nome do estudante, vou apagar aqui, vou colocar o meu nome mesmo, Caio. Bruno. Caio Bruno. Não vou completar o meu nome por inteiro, que não acho que não é necessário. Mas aí eu preciso colocar aqui também em cima a especificação. Nome. Posso fazer também com uma letrinha menor, que eu acho que fica até mais legal. Venho aqui e escrevo título. Título. Deixa eu apagar aqui. E aí eu vou corrigir aqui, que eu tinha apagado a linha. Vou colocar aqui título, com o tamanho certo já.
título. E aí eu especifico um nome para esse título, no caso, atividade mapa, botar aqui ATV mapa. ATV ponto, mapa. O nome da disciplina, botar aqui disciplina. E aí eu coloco aqui desenho técnico. Posso colocar mais centralizado também, no caso aqui eu deixei mais escanteado, que pode ser que você queira escrever seu nome por completo. Mas eu vou colocar aqui, ó. Eu ainda consigo ver aqui, no caso você não vai conseguir ver tanto. Mas eu vou colocar aqui desenho técnico. Pronto. A escala, deixa eu apagar aqui, que ficou no meio. Escala. A data. O professor, vou botar aqui prof só. Prof. E aqui é a etapa. Etapa 2.01 01. Pronto. Feito isso, eu já tenho o meu carimbo pronto. Eu vou apenas sobressaltar algumas coisas que precisam ser sobressaltadas, porque eu já sei que não vão mudar. Vou riscar com mais força agora as linhas, para não ficar tão fáceis de apagar. E aí, o restante eu passo a borracha. E aí, outra coisa que é interessante é você observar se o professor de vocês, na disciplina mesmo, ele não está fazendo o carimbo de uma outra forma. Porque às vezes tem gente que diz assim, eu não quero fazer dessa forma, vou fazer da forma que o professor titular fez. Porém, não vai mudar em tanta coisa, porque carimbo é uma coisa muito pessoal. É uma coisa que você é quem elabora, porém, o ideal é que sempre os carimbos eles sigam uma mesma lógica, um mesmo padrão. Você não pode ficar toda vez criando um carimbo diferente para algo que você vai fazer, porque acaba perdendo um pouco da originalidade sua. E aí, vou terminar aqui a margem. Aqui, pronto. E aí eu marco com mais força para poder ficar mais certinho aqui o meu carimbo. Se atentando para não passar para outra, ou acabar fazendo outra linha em cima da que já tem. Lembrar também de sempre estar limpando o local de trabalho, porque qualquer apagado de borracha vai gerar resíduo e esses resíduos precisam sempre estar sendo limpos. Por isso que hoje em dia não se utiliza tanto o desenho técnico feito à mão. Se utiliza mais maqueta eletrônica, porque ela não gera esses resíduos no momento de fazer a prancha. Não vai dar tanto trabalho para a gente enquanto profissionais. E aí aqui eu dou uma leve apagada para não ficar as marcas. Mas aí eu já tenho aqui o meu carimbo pronto. Ficou faltando apenas essa linha daqui.
que eu acabei não riscando. Pronto. Feito isso, eu já tenho o meu carimbo já pronto. Eu já posso utilizar essa folha para fazer o meu projeto. Porém, a atividade ela pede para que tenham outras folhas, ou seja, você vai ter que fazer uma só para cá, para a prancha, uma para, no caso, prancha e carimbo, uma para prancha e início de desenho. E aí eu vou fazer a outra prancha, que no caso precisa de uma prancha na horizontal e uma na vertical e uma na horizontal. Essa daqui já está pronta, então não vou precisar mais utilizar. E aí eu já posso fazer desfixação da minha prancha. Lembrando sempre de tomar cuidado para não rasgar a prancha. E aí eu vou tomar o cuidado maior possível para que eu não acabe rasgando a minha prancha. Fiz isso aqui, posso descartar. Feito aqui, eu vou descartar também. E aí eu vou fazer o descarte. E aí eu já tenho a minha primeira etapa feita, que no caso seria essa primeira prancha. Prancha 01 pronta. Vamos agora para a segunda prancha. E aí segue o mesmo exemplo para a primeira prancha. Só para fixar o conteúdo na cabeça, para não acabar correndo o risco da gente esquecer, ó, limpar o ambiente de trabalho. Pronto. Limpei o meu ambiente de trabalho. Geralmente as pranchas na horizontal são mais fáceis de trabalhar, pelo fato de eu não me preocupar tanto com os espaçamentos. Que eu tenho um espaçamento grande aqui nessa minha prancha, porém na vertical, a prancha aqui para a câmera não vai dar para ver tanta coisa, porque ela acaba comendo um pouco do meu espaço aqui da minha régua. E aí aqui eu já posso ter um pouco mais de liberdade no momento de fixar. Vou puxar aqui um pouco mais para cima. E aí eu vou começar a minha fixação novamente. Vou tirar aqui um pedaço. Vou fazer a minha primeira fixação aqui. Vou observar se aqui está tudo reto. Vou fixar aqui a minha primeira. Aqui, ó. Veio um animalzinho junto. Já não vou poder utilizar essa fita. Vou tirar o animalzinho aqui. Vou fazer a fixação novamente. Observar se está tudo certinho aqui com a minha prancha. Junto com a minha régua. Fiz a minha primeira fixação. Vou fixar direitinho, para não ter o problema de na hora de eu passar a régua eu levantar aqui a minha fita. Vou fixar a próxima aqui. Pronto, feito as duas fixações, eu agora posso soltar aqui a minha régua e fixar as minhas outras partes aqui. No caso, eu vou puxar aqui, ó, fixar aqui. Vou puxar aqui e fixar também. Feito isso, agora eu vou seguir o mesmo exemplo. Utilizar o meu escalímetro, medir em 2 centímetros nessa margem. Vou posicionar mais ou menos aqui. Medir os 2 centímetros aqui nessa margem. E vou medir os meus 1 centímetros nessa outra margem. Medir aqui 1 centímetro. Pronto. Feito isso, falta marcar as margens de cima e de baixo. E aí, escalímetro, transferidor não, esquadro. E aí eu posiciono aqui de acordo com o meu escalímetro para ficar da forma melhor possível. Clicar aqui, ó, costume de utilizar maqueta eletrônica. E aí fazer a minha outra pontuação aqui com os meus 1 centímetro de cada lado.
Feito isso, vou aproveitar que eu estou com a minha régua aqui e aí eu vou puxar aqui para a minha lateral esquerda, fazer a minha primeira marcação para as minhas margens. Vou puxar de baixo mesmo, sem me preocupar com a questão do se passar aqui para os lados, que é até para isso que existe a borracha. E aí, vou marcar aqui desse outro lado. E vou puxar aqui a minha linha. Feito isso, eu agora vou utilizar apenas as das horizontais com a minha régua aqui. Acho que travou um pouco o vídeo, mas deu para acompanhar. Pronto. Feito isso, marco aqui. E aí eu marco, me levantar aqui novamente, aqui em cima, para poder fazer a minha marcação. Pronto. Feito isso, margens feitas, se eu quiser eu já posso marcar com uma força maior, para não ter o risco de apagar. E aí eu vou e aplico uma força maior em cima das minhas margens. Para não correr o risco delas se apagarem no momento que eu for fazer as minhas correções. E aí, posiciono aqui meu esquadro. Vou fazer uma marcação aqui mais forte, mas dessa vez não indo até os finais. Pronto. Posicionando aqui. Pronto. Feitas as minhas marcações, eu agora posso apagar o que sobrou. Apaguei aqui. Apaguei aqui. Apaguei aqui. E apaguei aqui. Pronto. Margens feitas, lembrando que a margem, no caso do meu carimbo aqui, ele precisa ter 18 centímetros. E aí, seguindo o mesmo modelo desse que eu já fiz, eu vou apenas especificar as lacunas da mesma forma. Vou seguir o mesmo modelo. Fazer os 18 milímetros e dividir eles em 6 centímetros. No caso, 18 centímetros dividido por 6. E aí, vamos utilizar aqui novamente o escalímetro, fazer as marcações. Para quem está utilizando um escalímetro menor, não tem esse problema de o escalímetro passar, como está acontecendo aqui no meu. E aí, não precisa se preocupar com essa questão. No caso aqui, o meu escalímetro está marcando os 30 centímetros aqui. E aí, vai dar um pouco de trabalho no momento de fazer a transformação para poder contar os 18 centímetros. E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se eu tivesse usado um pouco a cabeça, eu já ia saber que metade de 30 é 15, então eu pararia aqui e pegaria só mais 3. Vou marcar aqui no 12. E aí eu faço a minha marcação para o carimbo. Lembrando o seguinte, que eu tenho que especificar a quantidade de lacunas. No caso aqui eu especifiquei com 4 lacunas, aqui eu também vou ter que fazer com 4 lacunas. E aí vamos fazer com 4 lacunas aqui. Porém eu vou fazer utilizando o posicionamento aqui. Posicionei aqui meu escalímetro. Lembrar sempre de apoiar o escalímetro ao esquadro, porque aí eu não faço uma medida errada. E aí eu especifico os meus 4. 3,
4, porém eu também tenho que especificar as metades pelo fato de que eu trabalhei em meio centímetro para digitar as letrinhas. Então eu vou ter que trabalhar da mesma forma aqui. E aí eu faço o seguinte, como eu tenho que fazer essa primeira linha vertical, vou fazer primeiro ela, para especificar até onde o meu carimbo vai. Vou posicionar aqui e vou fazer de uma forma mais breve para não ficar tão marcado no momento de apagar. E aí, utilizando apenas essa régua daqui, eu faço as minhas marcações. Porém, outra coisa que eu acabei esquecendo, não lembrei de marcar aqui os 6 centímetros de cada uma das lacunas. E aí, vou marcar agora os 6 centímetros de cada lacuna. Apoiar os 30 centímetros aqui a essa minha medida. E aí eu vou fazer 6, 6. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo. Pronto. Feito isso, vou fazer aqui as marcações. No caso, ó, essa daqui ficou apenas com 1, então eu não vou marcar tanto. Vou passar só um pouco, para não correr o risco de passar mais para as outras e ficar tão marcado. E essa outra, ela passa em 3, então eu faço um pouco maior. Posicionar aqui, levantar um pouco a mais, já para não correr o risco de precisar desenhar outra linha. E aí, agora eu só faço terminar aqui as minhas linhas. Porém, eu sei que essa linha daqui, as linhas centrais, no caso as menores, as do meio, são mais finas. Então eu vou marcar de uma forma mais fina elas. E aí na próxima eu já faço uma linha mais grossa. Então eu boto uma forcinha um pouco a mais. Vou colocar um pouco mais de força, já para agilizar o meu trabalho com carimbo. Essa daqui é mais fina. A próxima com mais força. Pronto. Mais fina. Com mais força. Mais fina. E com mais força na última. Pronto. Carimbo quase pronto. Só falta agora preencher. Vou apagar aqui as linhas que sobraram. No caso, essa linha aqui sobrou. E esse pedacinho pequenininho aqui e esse outro daqui sobraram. Já tenho os espaços para preencher as coisas. Não vou me preocupar em preencher isso aqui agora, porque vocês é quem vão fazer esse preenchimento. Então, a gente termina essa segunda aula aqui, de como foi feita a segunda prancha. E aí, em casa, fica como atividade para vocês terminarem o preenchimento do seu carimbo. Lógico, lembrando que não precisa especificamente ficar igual ao meu. Você pode criar o seu carimbo da sua forma. Você pode fazer os espaços menores, fazer com menos distanciamento aqui, se você quiser. Pode fazer maior também, se você quiser. Não é um problema, mas você tem que se atentar que as letras elas não podem ficar muito grandes. Elas não podem também ficar muito pequenas. Existem tamanhos específicos para isso. E aí eu estou trabalhando com um tamanho que é aceitável, que é o de 1 centímetro. E o de meio centímetro. E no mais é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você esteja aprendendo. E qualquer dúvida, como já foi falado, você pode mandar mensagem para mim pelo WhatsApp. Eu vou, como eu já disse no outro vídeo, eu vou tentar deixar o contato aqui na descrição do vídeo para poder ter essa proximidade entre mim, que sou professor, e você que está assistindo a minha aula.